Nesse exato momento, a intervenção americana vai passar por cima do STF, vai passar por cima do governo Lula e vai atuar em solo brasileiro. E o pior cenário, o pior pesadelo de todos para eles vai acontecer. E qual que é o pior pesadelo? Primeira parte do pior pesadelo é ter chancela completa da Constituição americana, ou seja, o jurídico americano permitir a atuação do Trump. E isso daqui a pouco vai ser qualificado no momento que esses grupos que atuam aqui no Brasil serem qualificados como terror. E tá tudo encaminhado para isso. O Lula já entendeu que ele não vai conseguir segurar. Essa é a primeira parte, que já é ruim, mas vem a segunda parte, que é a pior de todas. Imagina agora se o Trump vem atuar no Brasil, solta aquelas bombinhas calatchatibum ali na Baía de Guanabara e não acontece retaliação e não acontece crítica da população brasileira. Acontece o inverso, acontece exatamente o que está acontecendo agora na operação do Rio de Janeiro. Os brasileiros apoiam, os brasileiros aplaudem. Aí eu te pergunto, o que vai acontecer com a autoestima do Trump? Ah, Fernando, você acha que ele precisa de autoestima? O Trump adora um aplauso. Imagina ele ter uma estátua no Brasil do cara que limpou o Brasil desses grupos. Mas calma que deu uma exageradinha, vamos voltar um pouco para a realidade, porque você vai entender o que eu quero dizer. Beleza, ele com a chancela da população, com o apoio da população, ele faz algumas operações assim, a galera aplaude. Mas o Trump, quando vai atuar, ele vai atuar em duas linhas, porque ele sabe que existe um vestígio ainda de democracia no país, então ele ainda consegue jogar com a opinião popular. E no momento que a opinião popular tá apoiando ele vai começar a segunda fase. E a segunda fase é completamente fatal para o governo atual. Vamos supor que na primeira fase ele vai usar a energia bélica, as forças bélicas, que dos Estados Unidos é a maior de todas, perfeito. E a segunda fase ele vai utilizar investigação, que os investigadores americanos realmente são indivíduos com alta qualificação. E vou falar mais, eles já têm equipe que investigam outros países, então eles já devem saber o caminho das pedras para encontrar o que eles querem encontrar. Agora vamos fazer uma especulação, eles atuam aqui no Brasil e eles começam a rastrear os dólares dessas organizações criminosas, tanto os dinheiros que eles recebem lá fora, tanto as holds, e eles também começam a rastrear para onde, para quais contas esses indivíduos enviam dinheiro. Aqui no Brasil, já mostrei isso no vídeo de ontem, a PF apreendeu 20 milhões de reais de prefeituras, de prefeitos que estavam limpando o dinheiro de indivíduos desses grupos, dessas organizações que não sabem conviver em sociedade, perfeito? Ou seja, já existe uma investigação pré-formada aí. Mas vamos supor que os Estados Unidos entre e comece a achar e se aprofundar em valores muito maiores. Descubra que essas organizações estão financiando grupos políticos. E aí ele pega e revela isso para a nação brasileira. Aí quando você... Vamos agora resumir o filme. Ele fez a operação militar, a população aplaudiu. Aí ele faz investigação e ele compartilha que Ciclano está envolvido. Não vou colocar nome não, tá? Ciclano está envolvido. A população brasileira vai acreditar. A mídia pode tentar tirar a credibilidade? Pode, mas não vai conseguir. Ou seja, ele vai com apoio popular, ele dá uma informação que destrói um indivíduo e isso tudo na boca das eleições. Simplesmente esse indivíduo é extinto. Ó, presta atenção, esse indivíduo é extinto do grupo político brasileiro, é extinto do espaço político e é isso que o grupo do PT, que a organização petista está morrendo de medo. E vou falar mais. Atualmente, lembrando que é o que eu falei no outro vídeo, a política é uma resultante do momento, é uma resultante da circunstância atual. Se nada de novo acontecer, simplesmente é isso que vai evoluir o Brasil e você vai poder aplaudir de pé. Eu vou te explicar a partir de agora com notícias, dados e fatos para eu te mostrar como que eu cheguei nessa conclusão. Mas presta muita atenção e lembre, por favor, que a gente vai começar agora com o pé direito, de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber notificações de vez em quando, porque o YouTube não notifica muito, mas de vez em quando você vai receber e você ficar sempre informado ou informada. Presta atenção, porque o Brasil está caminhando para a libertação. Mas antes, obviamente, eu tenho que te convidar aqui para entrar na comunidade do WhatsApp. Lá você vai receber áudios exclusivos e também aviso dos vídeos. O YouTube não vai te notificar sempre, mas o WhatsApp, por enquanto, tem notificado sempre e esse é um caminho de comunicação que a gente vai ter além dessa plataforma, já que esse aqui é meu terceiro canal e os outros dois
foram de arrasta para cima. Dito isso, também tenho que te convidar a adquirir um meu e-book de investimento em dólar, para você aprender a investir do zero em dólar. E dessa forma você consegue ter um pezinho de meia se o pior acontecer no país. É muito importante sempre ter uma forma de fugir desse manicômio. E o preço de R$ 49 é completamente promocional, porque você vai receber acesso a essa plataforma que vai ser atualizada, ou seja, por exemplo, aqui tem o capítulo dos tributos, da tributação. E os tributos, eles vão ser alterados ao decorrer do tempo, são atualizados. E a gente vai atualizar e você vai ter essa atualização gratuita, ou seja, você pagou 50, você vai ter a atualização do seu livro sem precisar pagar mais nada. E também vou adicionar aqui videoaulas. E depois que eu adicionar as videoaulas, esse preço vai aumentar substancialmente. Então eu te convido para adquirir. E lembrando também que você me ajuda aqui a manter o meu trabalho se você faz essa aquisição. Mas eu espero que você faça pensando em realmente começar a fazer um pé de meia, porque eu acho que todos vão se beneficiar. Vamos começar agora a fazer um traçado histórico. Vamos começar com esse vídeo aqui. Esse vídeo foi postado há 3 dias atrás, tá bom? Presta atenção, esse vídeo foi postado há 3 dias atrás, vulgo 72 horas. Presta atenção no que ele vai falar. Diplomacia do rabo entre as pernas de Bolsonaro e depois mimetizada por Tarcísio deu errado. É esse o resultado dessa imagem. Nunca aconteceu um vídeo que envelhecesse tão mal. Porque é a primeira imagem concreta que você tem de alguém envolvido nessa trama ao lado do Trump. Os dois sorrindo, um aperto de mão, mas no discurso bolsonarista foi: o Trump só reconhecia Bolsonaro como presidente do país, o Trump não reconhecia a eleição do Lula porque houve fraude, o Trump jamais apertaria a mão de um comunista. Então, é uma reversão de expectativa muito grande. Agora eu vou te perguntar, qual foi o outro lugar que você ouviu dessa reunião novamente depois da Operação do Rio? Em lugar nenhum. Simplesmente acabaram com essa narrativa da esquerda, foram liquidadas. E toda essa narrativinha do Otávio foi pro ralo, Olha a narrativa que tá rolando agora, ó, que tá viralizando agora. Mega Operação no Rio, Lula é o mais perdido em meio ao tiroteio. Presta atenção nessas colocações. Mega Operação no Rio. Lula é o mais perdido em meio ao tiroteio. Lula não sabe como se posicionar em relação à Mega Operação no Rio de Janeiro. As cenas ontem foram do patético ao esta noite se improvisa. Lula está perdido em meio ao tiroteio. Não sabe como se posicionar em relação à Mega Operação policial no Rio de Janeiro, que causou a morte de 121 pessoas, 4 delas policiais. As cenas ontem variaram do simplesmente patético ao esta noite se improvisa. Vamos ao patético. Ao lado do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse em entrevista coletiva que foi informado com antecedência sobre a mega operação a ser conduzida pela Polícia Fluminense e que não quis que a PF participasse dela. Como Ricardo Lewandowski já havia dito que o governo federal não sabia de nada, Andrei Rodrigues foi interrompido pelo ministro, que tentou emendar mal e porcamente o soneto diante das câmeras. Péssimo. Lula despachou, então, ministro e séquito para uma... Ou seja, o resumo disso aqui é que simplesmente eles não estão conseguindo mais controlar a narrativa. Eles estão completamente perdidos e isso vai culminar em um grande atropelamento. E agora o Trump acaba de conquistar um pouco mais de capital político para poder se dedicar mais à América Latina. Como assim, Floriano? Simplesmente onde estava a atenção do Trump até agora há pouco. A gente tinha nas guerras ali de Israel, resolvido. A gente tinha também no Irã, resolvido. A gente tinha também a questão da China, resolvido. Ele acabou de resolver, eu vou te mostrar agora. Ou seja, agora ele pode focar em Venezuela, ele pode focar em Colômbia, ele pode focar em Brasil, Argentina, e ele pode simplesmente limpar totalmente a América Latina de um câncer, o câncer da esquerda. Presta atenção no que o Urian Vac vai falar pra gente aqui agora. Falou grosso com a China, impôs tarifas tão altas que elas equivaliam a um embargo comercial. Apertou mais ainda o acesso da China a tecnologias ocidentais. Partiu para a guerra com aquele ar de comigo ninguém pode, mas a China pôde. Retaliou os Estados Unidos, negando a venda de terras raras, parou de comprar soja de produtores americanos, eleitores de Trump,
E hoje, depois de meses de hostilidades mútuas, Donald Trump e Xi Jinping anunciaram uma trégua de 1 ano, pela qual tudo volta a como estava antes. Espera aí, toda essa guerra para ficar como estava? Não, na verdade ficou tudo um pouquinho pior, com os Estados Unidos mais enfraquecidos e a China mais fortalecida, pois provou na prática que Trump piscou primeiro. Isso aqui é a realidade, tá? Ele, com a China, ele piscou primeiro. Isso aqui é a realidade. Mas como que ele ganhou capital político por isso? Vamos lá, ele ganhou capital político porque ele tirou um pepino gigante da mesa e ele libera espaço. E agora ele precisa conquistar vitórias para retomar o real capital político. Porque qual que era a perspectiva com a relação da China? A perspectiva era que ele explodir a inflação americana e isso já estava queimando capital antecipadamente, capital político. Agora ele retoma um pouquinho desse capital, mas ainda tem um gap do anterior, porque ele perdeu uma briga. Agora ele tem que conquistar novas vitórias para se pôr como maioral. Ele não consegue brigar com a China, vamos ser sinceros, a China é um colosso realmente relevante, mas ele consegue brigar com a Venezuela, ele consegue brigar com a Colômbia, ele consegue brigar com o Brasil, entendeu? Se ele não conseguir uma grande vitória, ele vai conseguir várias pequenas vitórias. Vamos dar sequência. Ficamos assim. Estados Unidos e China continuam falando cada um com o outro, segurando uma pistola de grosso calibre ali do lado na mesa. Mas prometeram hoje não apontar para o peito do outro essas pistolas, pelo menos nos próximos 12 meses. O que China e Estados Unidos demonstraram hoje é um desejo, e esse é mútuo, de depender cada vez menos um do outro. É o tal do desacoplamento das economias, das duas maiores. Isso é considerado de alto risco, complexo e, no fundo, de grande disrupção do ponto de vista do funcionamento da economia mundial. Ocorre que continuam no mesmo lugar. Os pontos centrais que levam China e Estados Unidos a um confronto que por enquanto é apenas comercial e econômico. Para nós, o cenário também continua complicado, delicado, perigoso. Pois nessa guerra de gigantes, as principais exportações brasileiras vão para a China, mas os principais insumos que permitem ao agro brasileiro exportar vêm sobretudo dos Estados Unidos. E nós, vamos lá, tratando de fugir de ter de fazer escolhas. Trump falou grosso com a China. Ou seja, meus queridos, a situação agora é que o Trump vai querer tomar vitórias, e ele vai tomar no Brasil, na América Latina como um todo, e o Brasil pode entrar nesse roadmap. Vamos continuar agora, urgente, Rússia anuncia que o país está pronto para oferecer apoio na defesa da Venezuela. Eles não têm armas, eles não têm pessoal, eles não conseguem fazer isso. Isso aqui é balela, eles imaginarem que eles vão conseguir defender a Venezuela, e o próprio Maduro sabe disso. Seguindo, tensão. De acordo com o Wall Street Journal, movimentos militares mostram que o governo Trump considera iniciar bombardeios contra áreas ligadas ao narco dentro da Venezuela. Isso que deve acontecer nos próximos dias, quiçá nas próximas horas. Vamos dar sequência agora. Presta atenção agora nessas colocações aqui do desespero do Maduro. Isso aqui tudo eu tô colocando para vocês entenderem a pavimentação de interesse e por que faz sentido sim para os Estados Unidos atuarem no Brasil. Porque uma coisa é eu falar assim, beleza, convidei o Trump para visitar minha casa. Ah, mas o Trump não veio. Não, vamos melhorar esse exemplo. Fui lá, briguei com a minha mulher, briguei com a minha mãe, briguei com todo mundo e falei que o Trump vai entrar na minha casa. Ninguém quer ele entre e ele vai entrar e no final ganhei todos os debates, briguei, gastei, fiz inimizade e simplesmente coloquei o tapete vermelho e convidei o Trump. E o Trump não veio. Porque eu convidar um indivíduo para entrar na minha casa não quer dizer que ele vai vir, né? Ou seja, simplesmente o Brasil pode fazer toda essa questão de qualificar de terror e ele não vir. Agora eu tô mostrando para vocês que faz sentido, ele vai ter tempo hábil para vir, ele vai ter interesse para vir. Presta atenção agora. De olho nessa situação digna de um roteiro de cinema. Acho que nem Hollywood foi tão longe nessa imaginação. Quem poderia prever que o governo da Venezuela está acusando o governo dos Estados Unidos de tentar simular um falso ataque? Prestem atenção nessa história. Segundo o porta-voz do regime de Nicolás Maduro, o governo americano teria infiltrado agentes da CIA, que é a agência de operações especiais daqui dos Estados Unidos, que faz todas aquelas operações sigilosas do governo, e esses agentes, eles iriam fazer uma ação de tentar afundar um navio americano, como se estivessem ali fraudando o que seria um
Isso aqui é o nível de desespero do Maduro. Ataque venezuelano a uma embarcação americana. Segundo os venezuelanos, esse era o plano, só que foi descoberto. Esses supostos agentes, inclusive, teriam sido presos. Que nada foi comprovado, pelo que parece só devaneio do Maduro para tentar afagar a galera ali da Venezuela, tá? Mas agora presta atenção que já começou a estratégia de narrativa e conquista da América Latina pelo Trump. Secretário dos Estados Unidos diz a investidores, que agora é a vez deles resgatarem a Argentina. Ou seja, a Argentina vai ser o grande reflexo de como é bom ser parceiro dos Estados Unidos. E eu já falei isso para vocês antes. Enquanto isso, no Brasil, olha que coisa interessante essas falas aqui, ó. Como foi dito pelo nosso ministro, que nós possamos no futuro trocar a carteira de trabalho pelo cartão do Bolsa Família, porque saiu da pobreza. Isso. Não é isso? Esse é nosso... Olha isso, eles querem que você troque a sua carteira de trabalho para a Bolsa Família, porque Bolsa Família você se torna refém deles, enquanto carteira de trabalho você tem um mínimo de liberdade ainda. Isso aqui é uma grande vergonha, mas é isso aqui que o governo Lula tem do lado dele. Agora, eu vou te pedir para prestar atenção nesse vídeo, presta atenção nessas colocações do Rodrigo Pimentel e preste atenção quem que tá ancorando a narrativa da direita, quem que tá compartilhando informação da direita. Esse vídeo tá com 171 mil curtidas, olha só, foi postado há 8 horas, 171 mil curtidas, ou seja, o Lula tá perdendo o controle da narrativa. Esse cara tá falando isso enquanto o Lula tem aquelas antas falando de questão de Bolsa Família. Presta atenção. Deputados de esquerda pedem a prisão preventiva do governador Cláudio Castro. Eu assisti esse vídeo de indignação da ex-governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, atual deputada federal do PT, e eu já começo o vídeo dizendo que eu tenho muita admiração e respeito por ela, uma das poucas governadoras do estado, isso é bizarro, né? Que não foram presas nas últimas 2 décadas. Então, por isso só, ela já recebe meu respeito, admiração e carinho. Benedita da Silva fala que na gestão dela como governadora, ela foi governadora por 9 meses, a polícia atuava com inteligência e planejamento. E ela diz que diversos bandidos foram presos sem que armas fossem sequer disparadas. Eu fiquei 9 meses como governadora do estado do Rio de Janeiro e peguei Fernandinho Beiramar e também o Elis Maluco, sem dar um tiro na comunidade. 4 anos não dá pra fazer, não? Não dá pra usar inteligência. Esse povo entra pra política, eles aprendem a mentir que não para nunca mais, né? O planejamento e ter uma estratégia. Eu vou aos números do ISP de 2002, período em que a Benedita da Silva foi a governadora por 9 meses. Você pode checar lá na página do ISP. 2002, a polícia do Rio de Janeiro matou 1.195 suspeitos. O maior número de mortes da série histórica até então. Da Benedita da Silva, onde ela escolheu o comandante da polícia, onde ela escolheu os delegados, os coronéis. Foi o momento de maior letalidade da série histórica do Rio de Janeiro. Foi quando a polícia mais matou. Muito diferente do relato que ela faz indignada, né? Agora vamos a 2001, um ano antes, governador Antony Garotinho. A polícia matou 772 suspeitos, muito menos que 1.195 do ano da Benedita. Eu considero sim que a Benedita ficou governadora por 9 meses, tá? Ela assumiu no dia 1º de abril. Agora vamos aos números da atualidade. O último número divulgado pelo ISP da série histórica, né? Inclusive o governo Cláudio Castro, é um número que está consolidado, tá? 2024, a polícia matou 699 suspeitos. Quase metade do número da Benedita. Então, o que a governadora Benedita diz... é mentira, mentira. Conseguiu compreender? Eles estão perdendo completamente a narrativa. E aí vem esse indivíduo da esquerda, ó. Acho que é indivídua, não sei. Mas olha só, vem essa pessoa da esquerda pegar e falar. Como parecerista também da DPF, conheço por dentro, conheço a operação. Essa mulher aqui, presta atenção no óculos dela, parece que tá de cabeça pra baixo. Eu não sei, o que vocês acham? Você acha que tá de cabeça pra baixo ou cabeça pra cima esse óculos dela? Trabalho com isso, né? Com planejamento e gestão de polícia e segurança pública. Essa pessoa diz que trabalha com gestão de segurança pública. Realmente tem uns traços, né? Pública, vai dando aula sobre esse negócio, pesquisando, então... Esse negócio, dá aula sobre esse negócio, dou aula sobre esse negócio aí. Fica muito claro o seguinte, o tipo de operação, a missão da operação era adequada,
que era cumprir mandado de prisão, mas se transformou num espetáculo macabro, porque quando a gente tem muita matança, a gente está queimando arquivo. Matanças, você não mata... Queimando arquivo. Os caras estavam disparando contra a polícia, pô. Galinha dos ovos de ouro da investigação e da inteligência. Galinha dos ovos... Porque nenhuma operação, nem com 10 pessoas, nem com 2.500, nem com milhões, são capazes de produzir controle sobre território e população. Todo o efeito da operação... Oh, mas produziu o controle, controlaram lá. É um efeito repressivo, pontual, limitado no tempo e no espaço. Operação é o estado da arte da ação da polícia. Balela, sabe quantas curtidas tem esse vídeo aqui? 1.698. Quando você olha os comentários, tá todo mundo, ó, parabéns governador, parabéns policiais, especialista de segurança com experiência em sala com ar-condicionado. Todo dia, todos os comentários que eu tô vendo aqui são todos assim, todo mundo batendo. Especialista por EAD é complicado. Parabéns Polícia do Rio, da próxima vez queremos triplicar. É isso aqui todos os comentários, isso aqui é o quê? Um canal esquerdista tentando pregar isso. E só tem isso na internet, não tem ninguém defendendo esse tipo de coisa. Ou essa loucura que essa mulher tá falando, essa pessoa tá falando. Ou seja, é puxado, entendeu? É puxado. Mas vamos continuar. Preste atenção agora nas falas do Claudinho. Houve uma coisa muito dura ontem, que foi uma fraude processual que o secretário Felipe e o secretário Vida colocaram. O Estado não escondeu corpo algum. Não foi o Estado que botou ninguém de cueca, tirando os camuflados. O Estado deixou onde estava para que a perícia pudesse ser feita com isenção. Então nós temos a total liberdade de solicitar que a Câmara Federal venha aqui, solicitar que a Câmara Federal faça todo o interrogatório necessário. Inclusive estaremos recebendo na próxima segunda-feira o relator, o ministro Alexandre de Moraes, que é o novo relator da DPF 635. Não receberei no Palácio, receberei aqui. Porque aqui é a casa das polícias, aqui nós queremos que seja feito toda a transparência e todo o processo. Deu aula, hein? Vai colocar o Xandão no meio da polícia pra começar a falar besteira e o pau vai quebrar. Eu quero ver, sempre tem que rolar em live isso. Imagina o Xandão falando, vocês fizeram errado, vocês não sei o quê. E a galera tudo com fuzil lá, o policial todo traquejado. Aí que vai ser bom o negócio ver acontecer. De fiscalização, não temos medo de órgão de controle algum, porque estamos trabalhando com a honestidade, com a verdade e com a seriedade. Por isso, agradecer os senhores de estarem aqui. Eles perderam a narrativa. Eles acharam que tirar os caras de cueca na rua eles conseguiriam gerar comoção. Não gerou como eles gostariam. Qualquer autoridade. Esse vídeo aqui tá com 71 mil curtidas. E todo mundo nos comentários aplaudindo e falando bem, olha só. Vou botar pra vocês verem, ó. Só aplauso, todo mundo aplaudindo. E a grande realidade é que ninguém suporta mais o que tá acontecendo. Essa aqui é a grande verdade, entendeu? Essa aqui é a grande verdade. E aí, eles perderam. A esquerda perdeu a narrativa e vai ser engolida. É essa a grande realidade. Vão ser engolidos, eles estão desesperados porque vai piorar a situação, meu querido. Vai piorar a situação porque tudo indica que o Trump vai atuar. Os americanos vão atuar. Agora presta atenção nessa colocação aqui, ó. O governador do Rio, Cláudio Castro, ganhou mais uma dor de cabeça, além da operação que matou mais de 100 pessoas no estado. O TSE marcou para o início de novembro o julgamento de um processo que pede a cassação do governador. Mas um pedido de vista pode adiar o desfecho desse caso. Fica aí no vídeo que eu... Agora vamos ver os comentários. Vou até botar para vocês lerem comigo, ó. Caçar o governador que fez o seu trabalho. Quem deveria ser preso são os membros do governo federal. Parabéns ao governador. Isso não vai dar em nada. O povo carioca está com você. E daí por diante. Não tem comentário negativo sobre a operação na internet. Não aparece pra mim nada sobre isso, entendeu? Nada. Tudo que parece pra mim é crítica. E por isso que o Lula entrou em pânico. E é por isso que o Lula parou pra pensar, pra repensar e não acenou pra base dele. Por isso que a Glaze na entrevista não falou besteira. Pela primeira vez na história do Brasil, a Glaze não falou besteira no meio da entrevista. Por quê? Simplesmente eles perceberam o tamanho da revolta popular. E que se eles passassem a linha, o negócio ia engrossar pro lado deles. Agora continua. Eu te explico. Ó, presta atenção. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, marcou para o dia 4 de novembro
o julgamento de um processo que pede a cassação do mandato do governador. E aí, basicamente, vou resumir a notícia aqui. Tem lá o Nunes Marques que vai provavelmente pedir vista e isso vai jogar lá pro ano que vem. Ou seja, vai dar uma sobrevida muito relevante pro governador Cláudio. Se ele continuar fazendo essa boa gestão e esse ataque, ele vai ganhar uma reputação que ele vai ficar inderrubável. Essa é a realidade. E agora preste atenção nisso aqui, ó. Joel, apuração da Clara Neri, minha amiga Clara Neri. Seguinte, os corpos foram resgatados na madrugada, você vai se lembrar. Então, até o fim da noite de terça-feira, eram 60 mortos. Algo em torno disso. Na manhã seguinte, aquela imagem de vários corpos. O que a polícia já conseguiu encontrar é um vídeo sobre os carros que levaram os corpos da mata para aquele ponto da comunidade. É um carro roubado, um carro que foi roubado em setembro. Todas essas pessoas que estavam nesse... Ou seja, os moradores que retiraram os corpos, na realidade, eram indivíduos envolvidos. Os resgates vão ser investigadas, porque além de tirar os corpos onde deveria ter uma perícia, as roupas camufladas também levaram esses corpos para aquela parte da Vila Cruzeiro com o carro roubado. Joel, essa é a informação de momento. Você sabe uma coisa que eu vi por aí, que eu acho que carece de confirmação, principalmente de sua parte, é que algumas pessoas que participaram lá da retirada dos corpos, lá na área da mata, estavam armadas. Eu vi uma imagem por aí de um cara com um fuzil, um outro lá com uma pistola e tal. Lá já está confirmado. Isso aí está confirmado? Aquela imagem que está... Ou seja, era meliante retirando meliante falecido. Essa é a grande realidade. E aí simplesmente o governo brasileiro, o STF, o judiciário, tá com a incrível ideia de tentar caçar esse indivíduo aqui, ó. Cláudio Castro conquistou mais de 500 mil de seguidores após a operação. Eles querem caçar esse cara. Esse cara, até pouco tempo, era nem fede nem cheira. Agora, após essa operação, vai, encosta nele, vai, derruba ele, vai. Testa só derrubar. Se você olhar a quantidade de curtidas que possui todos os posts e comentários que apoiam, esquece, meu amigo. Se encostar nele, a situação vai ficar quente, a situação vai ficar revoltante. E já começou a ter articulação lá dentro. Já tem ministro procurando um barco novo. Por quê, Floriano? Almoço de Tarcísio e Gilmar. Esse almoço aconteceu ontem. Tá? Aconteceu quinta-feira esse almoço. A desculpa, eles estavam conversando sobre a construção de um hospital inteligente. Você acha que no meio de uma mega operação, do pau quebrando, a reputação do Lula indo pro saco, uma grande união da direita, um grande golpe na reputação, uma sobrevida da direita gigantesca, o Tarcísio vai sair de São Paulo para conversar de hospital inteligente com Gilmar Mendes? Pelo amor de Deus. Qual que é a... Não tô falando que não aconteceu a conversa, pode ter acontecido. Mas obviamente que nesse almoço não foi esse o tema central. Essa é a narrativa, mas esse não foi o tema central. A gente não precisa ser um gênio para entender isso. Ou seja, tá rolando articulação pesada. E agora vem o Lewandowski que me diz o seguinte, ó. Lewandowski diz que não há intenção de classificar facção como terror. Mas Lewandowski, fica tranquila. A intenção não é sua, a intenção é do povo. E político gosta de voto, e para ter voto eles vão colocar como terror. Se não gostar, você pode colocar o pé nas costas e sambar. É sempre bom lembrar. Presta atenção agora nisso aqui, ó. O presidente Lula está discutindo justamente com auxiliares no Palácio do Planalto essa possibilidade ou não dele se pronunciar sobre isso, mas por enquanto ele deixou isso a cargo do ministro da Justiça. Não tem coragem, o Lula não tem coragem de vir a público e defender novamente de não caracterizar como grupo de terror. Não tem coragem. Ele percebeu que vai vir pesada a porrada. Ricardo Lewandowski como o porta-voz da negociação do governo federal com o governo do estado do Rio de Janeiro. A gente destaca aqui, Márcia, essa questão do projeto de lei que pretende tipificar as organizações criminosas como terroristas, porque a gente conversou também mais cedo com integrantes da Polícia Federal, investigadores, inclusive com o diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Andrei Rodrigues, sobre essa possibilidade de enquadramento. E o alerta que eles fazem é que, se isso acontecer, abriria uma brecha para que o Brasil pudesse abrir as portas de intervenções internacionais em investigações
em operações dentro do território brasileiro. Por quê? Vamos lembrar que associações e agências como a CIA, por exemplo, nos Estados Unidos, trabalham justamente motivados pelo combate ao terrorismo e invadem países, por exemplo, no Oriente Médio, com a justificativa de estarem combatendo o terrorismo. Agora, os americanos, o presidente Donald Trump se aproxima da Venezuela com a justificativa de que o narcotráfico no país tem um caráter terrorista. Portanto, se tipificarmos isso, as organizações criminosas como terroristas, seria uma brecha e uma desculpa maior para uma intervenção internacional em terras brasileiras, é o que alertam os investigadores da polícia. E é para isso mesmo que o brasileiro quer, e é por isso mesmo que o político vai aprovar, entendeu? Exatamente por isso. Exatamente pelo motivo que a senhorita mostrou. E é isso, e vai entrar com apoio popular. Vou te perguntar, você daí, apoia uma intervenção do Trump para corrigir o crime organizado no país? Comenta pra mim aqui, você apoia ou você não apoia? Você apoia ou não apoia? Comenta aqui que é muito importante, porque tem os robozinhos que ficam vendo a opinião do povo, e é importante a gente dar essa opinião pros robozinhos saberem que a gente tá apoiando, não é mesmo? Ou não, comenta a sua opinião aí. E amigo, agora, se você ainda não adquiriu o livro, para você aprender a investir em dólar, adquira apenas R$50 e você vai também receber as aulas depois gratuitamente, porque você está comprando o livro e depois você vai receber as aulas gratuitamente, então não se esqueça de adquirir e também de entrar no grupo do WhatsApp para você ficar sempre informado dos novos vídeos e também receber áudios exclusivos comentando notícias. Dito isso, curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e até daqui a pouco vamos ter o terceiro vídeo.